Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar de fundos imobiliários. Se você não nos conhece ainda, esse aqui é o Vai Pelos Fundos, canal focado em FIIs, FIAGRO e FIINFRA. A gente tem muito estudo. Daniel, nosso parceiro aqui, está trazendo todos os dias vídeos de estudos completos, muito bacanas, tá? E a gente tem as lives com gestores toda quarta-feira. Nesse vídeo aqui vou falar um pouquinho de estratégia em FIIs de lajes corporativas. Recentemente eu fiz um vídeo, né, nesse estilo, estratégias com FIIs de shoppings, e vocês curtiram, acharam bem bacana. Estou fazendo agora esse sobre lajes corporativas, tá? Então vou trazer aqui 4 fundos imobiliários que têm estratégias diferentes e depois eu trago um bônus para vocês. Então vamos lá. Primeiro fundo que eu quero falar, PVBI 11. Pessoal, a estratégia desse fundo aqui é muito clara. É trabalhar com ativos muito bem localizados e com ativos de altíssima qualidade. Então, se você observar o portfólio lá do PVBI 11, ele só tem ativos classe A+. E também ele tem um núcleo onde ele gosta de ter esses ativos, né? Você pega ali na região dos Jardins, em São Paulo, então uma região que está sempre demandada, por isso esse fundo não tem vacância nenhuma em seu portfólio, ok? Localização e qualidade. Naturalmente, você não tem que exigir um rendimento tão elevado do PVBI, já que ele traz segurança. Lembra sempre relação risco-retorno. Outro fundo que eu vou falar, Vino 11. O foco desse fundo, da 20 Partners, é trabalhar com ativos boutique. Tanto que se você abrir o relatório gerencial, você vai ver lá ativos com uma metragem, uma ABL bem menor, coisa de 4, 5, 6 mil metros quadrados, lajes menores. Então são ativos que tem 1, 2 inquilinos só, né? São aqueles ativos que denotam ali um status, que traz realmente uma grande referência para quem ocupa esses ativos. Obviamente, sempre é bom lembrar, o último ativo que eles adquiriram, que foi a sede da Globo, aí foge um pouquinho, né, desse padrão de ativo boutique. Lá realmente é um ativo muito grande, tem mais de 35 mil metros quadrados, foge realmente do escopo da estratégia do Vino 11, mas o grosso dos ativos, o grosso do portfólio é realmente voltado para isso, né? Esses ativos boutique, inclusive no Rio de Janeiro, eles têm um ativo locado para a própria gestora, para 20 Partners, ok? Outro fundo que eu quero trabalhar, JSRE 11, o fundo do Safra. O foco deles também é ativo de qualidade. Inclusive, esse fundo ele tem ali uma disputa com o PVBI entre quem tem mais ativos classe A, ok? Eles têm realmente um foco em ativos de muita qualidade, ativos que buscam ali certificação LEED, tá? Que realmente tem um altíssimo padrão construtivo. Porém, o JSRE ele já peca um pouquinho mais na questão de localização, né? Ele tem alguns ativos que não são nessas regiões premium, né? As regiões que tem baixíssima vacância ali, como a Faria Lima, o Itaim, né, que são regiões, ou a própria JK, né, regiões que tem sempre uma vacância muito baixa. Hoje você encontra ali alguns núcleos com 6, 7, abaixo de 10%, ok? Por fim, RECT 11, aí é uma estratégia totalmente distinta, ok? O RECT, ele trabalha com ativos em regiões alternativas. O que é isso, né? São regiões alternativas a São Paulo ou dentro de São Paulo. Então, ele trabalha ali com muitos ativos em Alphaville, que fica na cidade do Barueri, que é uma cidade ali colada em São Paulo, mas ele tem também ativos fora de São Paulo. Ele tem ativo em Curitiba, tem ativo em Brasília, tem ativo na cidade de Santos. Por isso que a gente vê uma dificuldade muito grande de reposição de locatários no RECT, né? Ele tem essa dificuldade, ele teve até recentemente 35% de vacância. Hoje, a gestão conseguiu fazer um trabalho muito interessante, diminuiu isso, já está próximo aí de 11%, 12%. Claro, é bom a gente lembrar que tem alguns períodos de vacância, tem dado ali vários descontos, né, para esses inquilinos, tanto que a gente vê inúmeros fatos relevantes do RECT 11 falando de locação, mas sempre dizendo ali que não vai ter impacto financeiro. Por que isso acontece? Exatamente em razão desses descontos, dessas carências. Porém, o trabalho de ocupação dos espaços foi realmente muito bem feito. E aí o que acontece? Nessa tese, quando está tudo indo muito bem, ótimo, porque você consegue cap rates maiores, né? Você realmente nessas regiões
geralmente tem menos ativos de tanta qualidade como os do RECT, isso é importante falar, os ativos são de muita qualidade, quase todo o portfólio do RECT é classe A+, porém, em momentos de crise, a gente tem essa falta de demanda e aí a vacância é um pouquinho mais chata, mais difícil de ser resolvida. Então, eram esses 4 ativos que eu queria falar com vocês. E aí o bônus, né? O que é o bônus? Vou falar aqui de RCRB, HGRE e BRCR, tá? 3 fundos que têm muitos cotistas, que têm patrimônios bastante elevados e tem uma característica em comum, né? Eles têm uma vacância muito grande. RCRB com 23% de vacância, HGRE 21,8% de vacância e o BRCR com 23,9% de vacância. Ambos com uma vacância muito consistente, uma vacância duradoura, aquela vacância perene, né? Não é aquela vacância pontual que existe hoje e logo ela consegue ser resolvida, ela consegue ser sanada. Não, há alguns anos esses ativos carregam essa vacância. E o que eles têm em comum? O que acontece nesses fundos, né? Eles têm ativos em regiões muito complicadas, especialmente nas regiões da Berrini e da Chucre Zaidan em São Paulo, tá? Por exemplo, a Berrini hoje, nos ativos classe A+, tem uma vacância de 19%. Já para os ativos classe B, a vacância sobe para 29%. E na região da Chucre, ainda mais complicado. Os ativos classe A+, com uma vacância de 34%, e os ativos classe B com vacância de 23%. Então, além de todas as questões que envolvem esses fundos, né, cada um nas suas características, por exemplo, a HGRE vem tentando fazer reformulação do portfólio, uma tese de reformulação, tem tentado vender edifícios ali com monousuário, ou então lajes individuais, tem tentado focar nas torres totais, né, que o fundo tem realmente controle para modificar esse portfólio, mas isso não é fácil, isso não é simples de ser resolvido, né? São imóveis em um momento de crise, então o fundo tem todo esse trabalho a fazer. BRCR, embora tenha ativos de muita qualidade, 80% do portfólio dele é classe A+, então eles prezam de fato pela qualidade, tem essa questão de dificuldade de localização, e a gente pode citar como exemplo clássico, né, o ativo ali, o Senesp, que fica do outro lado da marginal e realmente tem uma vacância estrutural muito elevada, e tem ali 4 ativos mais na região da Chucre que também tem vacância muito elevada. E no caso do RCRB, me parece que é a situação de localização até mais tranquila de se resolver, né? Ele tem o Bravo Paulista na região da Paulista, que está sendo realocado agora, né? Passou por uma reforma, foi até transformado para um ativo classe A e vem buscando aí se colocar no mercado, e aí a condição dele é um pouco mais tranquila. E os outros ativos também, ele tem de certa forma ativos em melhores regiões, né? Mas tem também ativo lá na região da Chucre, na região mais perto ali de Santo Amaro, e aí complica demais a questão de vacância. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido como é importante a gente avaliar qualidade e localização e entender as estratégias, né? Como pensa cada fundo, como cada gestor está realmente definindo o seu portfólio e a sua estratégia, e que você tenha aí o melhor entendimento e fazer com a mais informação possível a sua escolha, a sua seleção. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.